Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Ô Bárbara, espera um pouquinho para colocar aqui. Vou ver se o povo está bom na Bíblia aí. Não vale celular, tá? Neemias. A gente se acostuma tão fácil com a modernidade que tem muitos irmãos que não trazem mais nem a Bíblia para a igreja. Eu quero dar uma palavra para você. Traga a tua... Amém, aleluia. Traga a tua Bíblia. E se você não tem, você me espera aqui no final do culto que eu vou dar uma de presente para você. Tá? Traga a sua Bíblia. E mesmo que for para você anotar lá, anotar o dia, né? Isso é muito importante, em nome de Jesus. Tá? Neemias, agora sim, capítulo 1. Se você não achou, fala misericórdia. Aí, ó, viu? Tem irmão que fala que Neemias nem está na Bíblia dele. Isso que eu nem falei ainda, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, oi? Joel, Ruth. Amém. Neemias capítulo 1. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi estas coisas, eu sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Vai lá para o capítulo 6 de Neemias. Capítulo 6, Neemias, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha,
embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gésem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso eu enviei-lhes mensageiros com esta resposta: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Vou repetir, versículo 3, a parte B. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Amém. Se você pode, feche teus olhos um pouquinho. Não feche teus olhos porque tem algo místico em fechar os olhos, porque você vai ter uma visão, nada disso. Feche teus olhos para você não se distrair e para que a tua mente se concentre na oração que você vai fazer. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra surta o efeito necessário no coração de todos nós. Que a semente desta palavra, ela encontre terra boa agora. Eu oro por você que está com dor de cabeça, você que está ansioso, inquieto. Em nome de Jesus, a palavra está, sim, à tua disposição. E o bem do Senhor está sobre ti. Nós abençoamos cada um em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é importante a gente entender, primeiro que a gente não consegue ler aqui os 7 capítulos de Neemias ali no início, mas eu vou tentar aqui contextualizar para que vocês compreendam um pouco da história desse homem e a gente possa compreender e caminhar junto até o final. A Bíblia diz que houve um profeta que disse que o povo seria tomado como escravo. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Esse profeta foi Jeremias. E, como vocês sabem, depois que Deus tira o povo hebreu do Egito, ao invés do povo caminhar nos caminhos do Senhor, estar com o Senhor, obedecer ao Senhor, eles se desviaram. Fala comigo, eles se desviaram. Você percebe que esse negócio de desviar não é uma coisa recente? É uma coisa antiga. Então, desde aquele tempo, o povo de Deus já se desvia. E quem anda desviado não anda centrado. Quem anda desviado perde o caminho. Quem anda desviado vai percorrer um caminho muito mais longo para conseguir voltar. E o tempo passou, e por mais que Deus ele mandasse os seus profetas, por mais que Deus mandasse os seus sinais, o povo não se arrependia. E então Deus permitiu que eles fossem tomados como escravos e fossem levados para a Babilônia. Isso aconteceu por quê? Porque o último rei antes do cativeiro, rei de Israel, era chamado Joaquim. E Joaquim, ele, ao invés de voltar-se para o Senhor, para se defender contra o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele vai e faz uma aliança com quem? Faz uma aliança com o rei do Egito. Então tudo começa, queridos, toda essa história do cativeiro, da Babilônia, começa na falta de discernimento e na falta de humildade em buscar ao Senhor por parte da liderança de Israel naquele tempo. Vocês percebem algo atual nisso? Amém? Observe que a Bíblia, ela simplesmente vai demonstrando o que aconteceu, mas as coisas vão se encaixando nos dias de hoje. Bom, com essa união do rei Joaquim com o rei do Egito, veio Nabucodonosor e disse, não, peraí, então eu vou acabar com isso. Foi e invadiu Israel, invadiu especialmente Jerusalém, dizimou praticamente toda a população, e aquilo que não dizimou, mandou cativo
para a Babilônia. E lá eles ficaram por 70 anos. Quando o povo volta do cativeiro, para onde que eles voltam? Para a terra do qual haviam sido tirados. Obviamente que não voltou aquela geração, mas uma nova geração. Uma geração que já havia nascido no cativeiro. Talvez ali voltaram alguns idosos, mas a Bíblia diz que quando eles voltam para Jerusalém, como é que estava a cidade? Destruída. A Bíblia diz que os muros haviam sido derrubados e os portões haviam sido queimados. E naquele tempo, os muros, hoje em dia, a gente vai nas cidades por aí, a gente vê câmera de vigilância. Hoje em dia a gente vê as forças policiais. Hoje em dia a gente vê a forma de proteção que as cidades têm. E naquele tempo não havia câmera de vigilância, não havia polícia. A forma das cidades se protegerem dos inimigos era construindo muros. E muitas cidades, inclusive, não apenas construíam muros, mas muitas cidades eram conhecidas como verdadeiras fortalezas. Então, uma cidade que não tinha o seu muro devidamente construído, era uma cidade vulnerável ao ataque dos inimigos. Uma cidade que não tinha as portas colocadas no devido lugar, era uma cidade vulnerável. Era uma cidade que não atraía, por exemplo, comerciantes, não atraía o comércio da época, não atraía novos moradores, era uma cidade condenada. E a Bíblia diz que quando então esses primeiros egressos do cativeiro chegam em Jerusalém, eles encontram a cidade em ruínas. Fala comigo, ruínas. Irmãos, lá no capítulo 4, no capítulo 1, quando a gente leu, a Bíblia diz que alguns saem de Jerusalém e voltam para a Babilônia. E quando eles chegam lá na Babilônia, eles encontram Neemias, que havia ficado lá porque era copeiro do rei. Eu não quero aqui falar aqui uma heresia, mas a Bíblia não fala exatamente qual era a idade de Neemias, mas é muito provável que Neemias tenha nascido na Babilônia. É muito provável que Neemias ele tenha crescido ali, e vocês vão concordar comigo que o povo hebreu, o povo judeu, ele é reconhecido até hoje mundialmente como uma das raças mais inteligentes que já existiram. A sabedoria do Senhor está no gene do judeu. E isso não sou eu que estou falando, é a ciência que comprova. Eu sonho um dia em poder estar em Israel, mas eu leio muito sobre Israel, e quando a gente vai ver o tamanho de Israel, quando nós vamos ver as poucas riquezas naturais que tem Israel, e principalmente quando nós entendemos que todos os vizinhos de Israel são inimigos de Israel, nós entendemos também que os judeus são prósperos. Os judeus são espertos, são inteligentes. Muitas das tecnologias de ponta, inclusive da aviação aeroespacial, da área de vacinas, medicamentos, armamentos, são desenvolvidas pelos judeus. Mas vamos voltar um pouquinho. Aqueles irmãos, então, aqueles amigos, e um irmão de Neemias chega, e Neemias, a primeira pergunta que faz, olha que interessante, a primeira pergunta que ele faz para aqueles irmãos, ele diz assim, versículo 2, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então Neemias, por mais que talvez já tivesse com a vida ganha, ele estava lá sendo copeiro do rei, ele não passava fome, ele não passava frio. Ele tinha talvez, Cléo, um dos cargos mais importantes da Babilônia, que era provar a comida do rei, que era provar o vinho do rei. Certamente ele era uma, ou se não a pessoa de maior confiança do rei Nabucodonosor. E os irmãos então chegam e ele pergunta, como é que estão? Como é que está a cidade? E que resposta ele ouve?
Não está nada bem. Os muros foram destruídos, lá só tem um monte de entulho, as portas estão queimadas e o povo passa grande necessidade. Irmãos, antes de entrar aqui em algumas coisas que eu gostaria de trazer nesta noite, eu quero falar aqui sobre 5 palavras que a gente leu. Estava escrevendo hoje de manhã. Enquanto eu escrevia, Deus me falou, volta. Eu voltei. E eu quero falar sobre 5 palavras. Primeira palavra, muro. O muro, ele é sinal de propriedade. Quando você vê um loteamento novo, que ainda não tem edificações, daqui a pouco você vê alguém construindo um muro lá no meio do loteamento. Aí o muro cerca aquele terreno, e aquele muro ele mostra, aqui é uma propriedade. Então o muro é um sinal de propriedade. O muro é um sinal de proteção. Então o muro, ele protege sim, talvez da erosão, talvez da entrada de animais, mas ele protege principalmente a entrada de assaltantes, de marginais, de pessoas que vêm para subtrair, para roubar, para destruir. Então o muro, ele tem um significado muito importante na construção civil, ele tem um significado na vida das pessoas no cotidiano, mas eu quero agora que você entenda que existe um significado espiritual para o muro. A Bíblia diz que nós devemos usar um escudo da fé e o capacete da salvação. Ou seja, no sentido figurado, a Bíblia está nos trazendo simbologias de que constantemente nós precisamos usar algumas armas, alguns artifícios, algumas coisas para nos proteger. Você lembra o que Jesus usou quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito, para se proteger das investidas de Satanás? Jesus, ele gerou um muro ao seu redor, e ele usou a palavra. Então o principal dos muros que eu posso ter na minha vida é a palavra. É por isso que a Bíblia fala tanto, medita na palavra, e não medita de vez em quando, medita dia e noite. Quando Moisés morre e Deus começa a entregar a grande comissão a Josué, a primeira coisa que ele fala para Josué: Josué, não te afastes da minha palavra. Não te afastes da minha palavra. A palavra é o meu principal muro. Irmãos, não pense que o óleo que o pastor derrama na tua cabeça é o teu principal muro. Não pense que a oração no final do culto, quando você vem aqui, é o principal muro. Não pense que aquele devocional diário que você faz de manhã correndo, você não, alguém que você conhece. Não pense que aquele momento de leitura para cumprir o protocolo é o teu principal muro. O principal muro que eu tenho é a palavra. E nós estamos carentes disso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você não me responda. Durante esta última semana, ou durante esses últimos 30 dias, você pegou mais a Bíblia ou você pegou mais o celular? Não responda para mim. Não, pastor, é que hoje o celular é uma ferramenta de trabalho. Tudo bem. Então eu vou mudar a pergunta. Você pegou mais o celular para trabalhar ou a Bíblia para ler? Ou você pegou mais o celular para a rede social ou mais a Bíblia para ler? Irmãos, é óbvio que todos nós usamos mais o celular para outras coisas. E essa é uma grande estratégia do inimigo para derrubar os nossos muros.
Nós estamos sendo habituados a usar as coisas que nos convêm. E eu quero dar uma palavra de encorajamento para você nesta noite. Use a palavra. A palavra é viva e eficaz. É mais cortante do que faca de 2 gumes. Ela é responsável por separar juntas e medulas. E todas as respostas que nós precisamos estão aqui na palavra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Se você se sentir fraco um dia, irmão, não estou dizendo que você não tem que procurar o pastor ou alguém para orar por você. Claro que você deve procurar. Mas lembre-se que a maior força que você pode ter está aqui, está na palavra. Amém? A segunda palavra, Jerusalém. Fala comigo, Jerusalém. Irmão, Jerusalém, o nome original da cidade era Jebus. E ela se transforma em Jerusalém, e a Bíblia é repleta de profecias sobre Jerusalém. Nós talvez passaríamos aqui vários domingos falando de Jerusalém, mas Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém é a cidade que Deus escolheu. Inclusive a Bíblia diz que haverá uma nova Jerusalém. Veja a importância de Jerusalém. Irmãos, Jerusalém é o lugar de morada. Então, se Jerusalém é o lugar de morada, é o lugar da habitação de Deus, então o que significa no reino espiritual Jerusalém para mim? Eu sou Jerusalém. Estevão foi apedrejado, está lá em Atos capítulo 6 em diante. Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir, e ele foi apedrejado porque ele falou uma frase: pois o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Aleluia. Se Jerusalém é a morada, é a cidade de Deus, é a morada de Deus, então quem eu sou? O templo, eu sou a Jerusalém. Então, quando Jerusalém está em perigo, eu estou em perigo. É por isso que a Bíblia fala: ore por Israel, interceda por Israel. Irmãos, o lugar de morada, ele precisa ser protegido. Guarde isso no teu coração. A palavra fala também aqui sobre buracos, brechas, e eu não preciso aqui falar muita coisa sobre isso. Não sei como é que é o seu quarto, onde você dorme, mas lá em casa, no nosso quarto, a nossa cama tá assim, a janela é logo atrás. E a primeira coisa que a gente comprou quando mudou para essa casa foi uma cortina de blackout. E de vez em quando, durante o dia, a gente abre a cortina, abre a janela, e aí quando já escureceu, a gente fecha, mas como já está escuro, a gente não consegue perceber se ficou brecha. E aí quando amanhece o dia, né? Se for dia de trabalho normal, amém, glória a Deus. Mas aí pode ser que seja no domingo de manhã, 7 horas, o sol batendo na cara. Aí você acorda, você já não consegue dormir mais. Aí tu olha para aquilo e fala assim: como é que eu não vi essa brecha? Você não viu essa brecha porque estava escuro. A gente não enxerga a brecha no escuro. Experimenta pegar um recipiente qualquer, um guarda-chuva. Sai com um guarda-chuva no escuro. Você não vai nem perceber se ele é furado ou não. Mas num dia de sol, você olha para aquele guarda-chuva, você vai ver os furinhos. Verdade ou não? É por isso que a Bíblia fala sobre dia perfeito. É por isso, Nelson, que a Bíblia diz que o choro, ele dura a noite, mas a alegria vem quando raiou o dia.
Então, quando raia o dia, Nelson, a luz, ela nos dá clareza de quê? Das brechas que temos. E quando nós enxergamos as brechas que temos, nós devemos nos alegrar, porque nós estamos tendo condições de enxergar aquilo que precisamos consertar. Amém? Amém. Existem coisas que eu preciso saber, irmãos. Eu só vou descobrir quando eu for para a luz. Tem tanta gente que nos procura e fala, pastor, eu vivia tão errado. Eu pensava errado. Eu agia errado, eu raciocinava errado, eu tomava decisões erradas, mas agora parece que as coisas estão se encaixando. Você já viveu isso? Já teve essa sensação um dia? Sabe aquele primeiro amor, quando você vai conhecendo a palavra, você vai conhecendo as coisas e Deus vai falando ao teu coração? Portas, fala comigo, portas. Irmãos, a porta, aqui fala porta, né? A Michelle não está aí, ela fala porta. Quem que fala diferente aí? A porta, ela é um símbolo de permissão, de passagem. E uma das características de uma porta é que ela pode ser fechada e ela pode ser aberta. Então, uma porta, ela significa que é um lugar de entrada e é um lugar de saída. E quando eu falo de porta na minha vida, eu tenho que entender que toda a minha vida é feita de portas. Em todos os momentos da minha vida, eu estou convivendo com portas se abrindo, portas se fechando. E em vários momentos da minha vida, eu estou abrindo a porta da minha vida e permitindo que outras coisas entrem. Ou então, eu estou fechando a porta da minha vida para dizer, não, eu não quero que isso entre na minha vida. Agora, a grande sacada, o grande ponto de interrogação é quando que eu devo abrir e quando que eu devo fechar. Quando que eu devo permitir que algo aconteça. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre relação sexual. E por que nós somos muito enfáticos em ensinar a igreja sobre relação sexual apenas após o casamento? Porque a relação sexual é a primeira porta. Ou a mais importante porta de entrada de espíritos na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma. Significa que a porta da intimidade, a porta da relação íntima, ela vai permitir que aqueles espíritos que agem, que agiram na vida da outra pessoa, estejam agindo em você. A porta da concordância. Quando você, por exemplo, olha para algo que a Bíblia condena e concorda com aquilo, você está abrindo uma porta. Quando você olha para o teu filho e fala uma palavra, entrega uma palavra, você é desgraçado. Quando você olha para a tua esposa, para o teu esposo e lança uma palavra sobre ele, sobre ela, você está abrindo uma porta na vida dele. Você está abrindo uma porta na sua vida por causa da palavra que está saindo da tua boca. Durante todos os dias nós somos tentados a abrir as portas. Ou então, aqui, ninguém um dia estava dirigindo o seu carro e começou a tocar aquela música que fala lá um monte de palavrão, fala um monte de traição, e você e batendo no volante, dançando, e começou a cantar. Espera aí, pastor, então eu não posso mais ouvir rádio. Não estou dizendo que você não pode ouvir rádio. Mas quando você começa a cantar essas músicas, tu abre porta. Eu já contei aqui, um dia me chamaram para expulsar o demônio de um rapaz, meu aluno, morava numa kitnet perto da universidade, e ele estava quebrando tudo.
E tinha um chamado não sei quem, e SAMU, e SIAT e tal. E aí parece que alguém lá do SIAT falou, ó, chama um pastor aí, porque isso aí é espiritual. Quando eu cheguei, ele estava todo ensanguentado e, enfim, expulsei o demônio dele, depois conversando com ele, depois ele frequentou a célula. Talvez o Everaldo lembre disso. E ele começou a me contar, ele falou, pastor, tem uma voz que vem e me manda ouvir rap. Irmão, não estou condenando o rap. Estou dizendo que eu ouvi dele. E daí quando eu boto a música de rap, o Espírito entra em mim e eu fico incontrolável. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu falei, então não ouve mais rap. Ele olhou e falou, sabe o que é mesmo? Falei, tira do teu celular, tira do pendrive, tira em todo lugar que você pode ouvir rap. Não ouça mais rap. O que era o rap? O que era a música para ele? Uma porta. Há muitos anos atrás, eu não sei se a Maju era nascida, nós fomos ao Paraguai. E por mais que a gente tenha aquele cuidado de não comer, nós comemos um lanche no Paraguai. E naquela correria ali e tal, eu não quero justificar, mas eu quero ensinar. Nós não oramos. Por estar na correria, ou saímos correndo, não sei. E acho que era num sábado, no outro dia, achei ela ruim em casa, ruim, foi para a igreja, foi pedir para o pastor orar, e o pastor foi orar, o pastor Valdir já faleceu. O pastor disse, o que tu comeu? Ah, eu comi isso, comi ontem. Ah, ontem fui no Paraguai, foi assim, né? Comi um lanche. Ah, um lanche. Você orou antes de comer o lanche? Não. Ele orou, repreendeu aquele espírito. Ela ficou boa. A comida consagrada é uma porta. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que fala isso. Comprei um carro. Amém, glória a Deus, aleluia. Esse carro não é para você. Esse carro é para que você use para glorificar o nome do Senhor. Então, quando você entende isso, você fecha a porta do inimigo. Você fecha a porta das trevas para que Satanás não use aquele bem que Deus está te dando, mas que a porta seja aberta para a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E por último, a palavra entulho. Fala comigo, entulho. Você tem ideia de como é que estava Jerusalém? 70 anos abandonada. Muito entulho. Naquele tempo não tinha prefeitura para chamar. Ó, vem recolher aqui. Não, gente. Trabalho manual. A cidade estava bonita ou estava feia? Irmão, vou falar de novo. Com todo aquele entulho, a cidade estava bonita ou estava feia? Horrível. Lugar de entulho não é lugar de paz. Lugar de entulho é lugar de confusão. É a palavra entulho que origina ali o verbo entulhar, significa entupir, impedir o fluxo normal. Então, tem entulhos, não estou falando daquele entulho que a gente vai guardando em casa e fala assim, eu vou guardar porque um dia eu vou usar. Você também é desse? Não. Né? Meu pai tem um depósito ali, de vez em quando eu entro ali e falo, meu Deus. Eu falo, pai, por que guardou isso? Quem guarda tem. Não é? Quando não é exagerado, né, irmãos, que nem aqueles programas que a gente vê lá no Discovery, né? Como é que chama aqueles? Acumuladores, né? Quando não é exagerado, claro que vai ter sempre aquele que vai guardar mais. Eu tenho lá uma caixinha que eu guardo tudo que é parafuso. Né? E de vez em quando eu preciso de um parafuso, eu vou lá naquela caixa, né? Mas o que eu preciso entender? O
que eu devo guardar que vai me fazer bem? Porque se tem coisa que eu guardo que não vai me fazer bem, é entulho. E o entulho não serve para outra coisa, senão para entupir a passagem. Para impedir. Exemplo de entulho, pastor. Lembrança. Lembrança. Essa semana ainda eu coloquei uma mensagem no grupo, né? Jeremias escreve: eu quero lembrar-me daquilo que pode me dar esperança. Então tem lembrança da nossa vida que é entulho, tem que jogar fora. Tem lembrança que vai nos fazer crescer, claro, mas tem aquelas que só doem, só nos traz dor. E aí a gente insiste em ficar lembrando. Insiste. Já não chega às outras pessoas que de vez em quando nos lembram? Ou com vocês não é assim? Já não chega às outras pessoas, o acusador, o inimigo, aquele vizinho chato, aquele parente no grupo da família, que quando pode joga na tua cara algumas coisas. Deixa eles. Agora, quando nós ficamos guardando essas coisas, irmãos, daqui a pouco a gente está se contaminando. Entulho é para ser removido. Amém? E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que você não precisa guardar mais esses entulhos. Amém. Eu quero ir já para o final, refletindo aqui algumas coisas que nós aprendemos com Neemias. Qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Não. Sentou e chorou. Não adianta fugir. Tem dias que a gente só sente vontade de sentar e chorar. Fala pro teu irmão aí, fala. É verdade ou não é? Tem dias que tu só sente vontade de sentar e chorar. Hã? Mas claro que é. Se tu não viveu isso ainda, se prepare para o dia de amanhã. Tem dias que tu fala assim, Senhor, eu só quero chorar, eu só quero sentar e chorar. Bem-vindo ao mundo normal. Neemias fez isso também. Agora a diferença é que ele não ficou sentado e chorando. Ele sentou e chorou. E depois que ele sentou e chorou, aí o que ele foi fazer? Ele foi orar e jejuar. Amém? Amém. Pega isso no teu espírito. Quem senta e chora é normal. Mas quem senta e chora, senta e chora, senta e chora, é doente. É melancólico. É mimizento. Não. Aquele desenho animado lá, ó céus, ó vida, ó trabalho. Né? Tem gente que não gosta, Veraldo, da sexta-feira, porque ela está mais perto da segunda. Aham. É verdade? Eu não gosto de sexta-feira. Por quê? Porque eu lembro que logo vai ser segunda. Um dia eu ouvi de uma irmã, ela não está aqui entre nós, não sei onde é que está. Que Deus tenha misericórdia. Eu ouvi, Everaldo, pastor, eu não vou muito no culto. Por quê, irmã? É que eu preciso me preparar para segunda-feira. Aham. Ela falou para mim. E eu não preciso falar o que eu pensei, né? Amém, irmã. Que Deus te abençoe.
Abençoe você, o teu sofá. Né? E sabe que, irmãos, que teve um tempo que eu ficava mal com isso. Nós, né? A gente sofria com isso. Não veio de novo. Quase que eu quebrei aqui. Não veio de novo, irmão. Se tu não quer vir, não vem. Mas eu tenho uma palavra para você, tu vai perder toda vez que tu não vier. Não pense, hoje eu vou ficar em casa. Você que fica fugindo dos encontros. Perdeu, irmão. Fica inventando desculpas, farrapada. Não tem nada a ver comigo. É com você, é você que está perdendo. Está vindo um banquete de comunhão, de palavra. Você está perdendo. Então chega um momento que a gente não... Tem um texto, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, lá pelo capítulo 10 em diante. A Bíblia diz que Jesus ele chegou numa casa e ele começou a ensinar. E aí quatro homens foram levar um paralítico numa maca. Estão lembrados? E aí tentaram entrar, e nada, subiram na casa, tiraram as telhas e desceram aquele paralítico bem no meio. E Jesus olhou para ele e falou, teus pecados estão perdoados. E ali estavam os fariseus e começaram a blasfemar, quem é ele para perdoar pecado? E ele olha para eles e fala assim, para que saibam que eu sou o filho do homem, tem poder na terra para perdoar pecado, eu digo para esse paralítico, levanta e anda. O paralítico, a Bíblia diz que o paralítico levantou, pegou o leito e andou. O que eu aprendo aqui? Houve um tempo na vida daquele paralítico que ele precisou ser carregado. Alguém teve que carregar ele. Ele não ia conseguir chegar lá onde estava Jesus. Muito menos subir no telhado e descer ali. Então alguém teve que carregar ele. Mas quando ele foi curado, ele saiu carregando. Quando você continua querendo ser carregado, quando você já deveria carregar, tu está perdendo, irmão. Você está perdendo. Pega isso no teu espírito. Pega isso. E para você que anda arrumando desculpa, para não fazer as coisas que a igreja promove, não se preocupe com o teu pastor. Continua te amando do mesmo jeito, mesmo triste. Mas você está perdendo. Você está ficando para trás. Versículo 4 do capítulo 1 diz assim, quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando, e orando ao Deus dos céus, então eu disse. Eu sei que eu já falei aqui tantas vezes, você já leu isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, Jesus falava sobre isso. Nunca tome uma decisão sem orar. Paulo fala, orem sem cessar. Tenha o hábito de conversar com Deus. Sabe o que eu faço? Eu gosto muito de fruta. E quando eu vou comprar fruta, eu vejo às vezes aquela banca agora é época de pocã. E aquela banca de pocã, né? Mas a pocã, ela é uma fruta que traz surpresa. Tem pocã que tu descasca ela, que ela é seca. Outra que tu acha que ela é seca, ela é suculenta, porque a casca normalmente ela não é. A mexerica já não, você já consegue. A laranja pera, tu já consegue, né? Melancia você consegue. Mas a pocã, e eu vou pegar a pocã e eu fico, Senhor, me direciona para as melhores pocã. Né? Sabe por que eu estou falando isso? Não estou dizendo que você está pecando se tu for comprar pocã sem orar. Não é isso. Quando você começa a orar em todos os momentos, você vai gerando o quê? Um
hábito. Muitas vezes estou na rodovia, eu que estou direto na estrada, eu passo por uma pessoa, Senhor, eu não sei o nome daquele senhor lá, mas abençoe ele. Passa em frente à casa de prostituição, Senhor, abençoe essas mulheres. Quantas famílias, quantos homens que saem de lá com o vírus HIV e vão transmitir para suas esposas em casa. A gente tem que interceder por isso. Essa semana mesmo que passou, irmãos, quantos acidentes na nossa região. Quantos? Ontem à noite mais um grave, uma morte ali, chegando em Medianeira. Quantos assassinatos? É uma potestade que age. Qual é a minha responsabilidade como cristão? Orar, interceder. Neemias, ele não fez nada, não falou com ninguém antes de orar. E olha que interessante, no versículo 7, ele diz assim: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os mandamentos e os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. O que ele fez? Ele se incluiu aonde? Na culpa. Eu preciso olhar para dentro de mim e entender que eu tenho parcela de contribuição. Talvez você está aqui hoje e tem alguém da família tua que você gostaria que estivesse aqui e não está. Eu quero dizer, grande parcela de contribuição é você que está dando para ela não estar aqui. E eu vou me incluir nisso. Lá no capítulo 2, rapidinho, capítulo 2, versículo 1, 2, 1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E quando o rei falou isso, o que Neemias fez? Ele entrou com um pedido. Em outras palavras, irmãos, Neemias está nos ensinando a aproveitar as portas que Deus abre. Sabe aquele dia que tu estava lá na fila do banco? E tinha alguém perto de você, talvez reclamando da vida? Botando a culpa no governo? Uma porta que Deus está abrindo. Você está lá no posto de saúde, tem alguém triste por causa de uma doença, e começa a abrir o coração para você. Uma porta que Deus está abrindo. Talvez você está num emprego que não é o emprego dos teus sonhos. Mas ali pode ser uma porta que Deus abriu. Aproveite isso. No capítulo 2, no versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, eu saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. E não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. Irmãos, a Bíblia fala que Neemias, ele pede para o rei madeira, e o rei dá. Pede cartas para conseguir chegar a Jerusalém, e o rei dá. E quando ele chega em Jerusalém, ele não começa a obra já. O que ele vai fazer? Ele vai inspecionar. Você conhece alguém que bota os pés pelas mãos? Alguém estabanado? Que não faz por mal, mas se mete na vida de todo mundo? Não olha para o lado. Sabe aquela pessoa que tem horas que tu tem vontade de pegar ela e falar: senta aqui.
Muitas vezes não por mal, é porque o coração quer servir. Mas, irmãos, antes de agir, eu preciso inspecionar. Ou alguém aqui nunca se arrependeu por uma palavra que falou, porque não pensou antes de falar. Inspeciona a situação. De vez em quando os irmãos me mandam uns áudios meio cabeludos aí. Pastor, está acontecendo isso, o que o senhor acha? Naquele momento que eu ouço o áudio, eu começo a gerar uma resposta. Mas será que aquilo que eu estou gerando é meu ou é de Deus? Como que eu vou saber? Inspeção. Passa pelo crivo. Se você pode, quando você tem que tomar uma decisão, dá um tempo para orar. Espera um dia. Se for necessário, espera um ano. Mas a inspeção é necessária. Porque eu posso, talvez, começar a fazer um trabalho que depois tem que ser destruído de novo. Versículo 16 do capítulo 2. Olha que ensinamento, irmãos. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Pega isso no teu espírito. O cara chega, Everaldo, viajando dias e dias, com a comitiva enorme, com cargas e cargas de madeira. Chega na cidade, vocês acham que surgiu um alvoroço? Surgiu ou não? O que ele falou? É o seguinte, eu cheguei aqui porque Deus me deu uma direção e nós vamos reconstruir esses muros aí. Não falou nada para ninguém. Ele foi conhecer como é que estava a circunstância. Depois ele chamou um, ele chamou outro, ele chamou outro. Irmãos, tem uma coisa que contamina a nossa vida, chama rede social. Hoje, nós temos um hábito que herdamos de um modelo de mundo, um hábito de mostrar para as pessoas, e o próprio nome de uma das redes sociais é Facebook, ou seja, o livro da cara, a face, um livro da face, a minha vida é aquilo. E muitas vezes nós acabamos expondo situações que não precisaríamos expor. Agora eu estou indo no banheiro. Agora eu estou fazendo isso. Agora eu estou cozinhando. Hoje eu não estou bem. Aí vem os comentários. Lamsa. Tem coisa que nem todo mundo precisa saber. Tem coisa que talvez, se você tem uma pessoa de confiança, pede oração. Mas não sai correndo para a rede social. Neemias nos ensina que nós precisamos falar no momento certo, falar as coisas certas e para as pessoas certas. Lembra da mulher sunamita? O filho morreu, ela saiu correndo. Quando Eliseu viu, falou para Geazi, vai lá e pede para ela se está tudo bem. Geazi vai na frente, encontra a mulher sunamita, está tudo bem? E ela olha para Geazi, está tudo bem. E corre. Quando ela chega em Eliseu, o que ela faz? Se joga nos pés de Eliseu. E olha para ele e fala assim, você me deu um filho, e agora esse filho morreu. Agora você vai lá para curar ele.
De nada adiantaria aquela mulher contar toda a história para Geazi. Geazi não podia fazer nada. E talvez iria distorcer as coisas. Tome cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado com a sua intimidade. Às vezes, irmãos, a circunstância do dia a dia leva você a fazer um comentário lá no seu ambiente de trabalho. E esse comentário pode estar denegrindo a imagem do teu esposo, da tua esposa. E se tem alguém que é astuto para aproveitar essas oportunidades, é Satanás. Então, toma cuidado com o que você fala, com o que você expõe, com o que você mostra. Capítulo 3, no versículo 1, o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre de Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Irmãos, todo o capítulo 3 vai falar de divisão de responsabilidade. Fala comigo, divisão de responsabilidade. Sabe o que eu aprendo aqui? E eu já sofri muito por isso também. Você já deve conhecer alguém, ou se você talvez é assim, alguém que fala muito assim, deixa que eu faço. Conhece alguém assim? Eu sou assim. E eu sofro por isso. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E daqui a pouco o deixa que eu faço vai tornando você sobrecarregado e, principalmente, vai impedindo o surgimento de novas lideranças ou novas pessoas capacitadas ao seu redor. Neemias dividiu responsabilidades. Ele não foi um homem do deixa que eu faço. Ele foi um homem discreto, um homem sério, um homem organizado, mas um homem que soube delegar autoridades. Eu quero aqui, pena que os irmãos todos do presbitério não estão, ou os irmãos que estavam na equipe do encontro. Eu fui tão tratado nesse último encontro, que eu estou disposto a entregar toda a coordenação do encontro já a partir dos próximos. Deus me deu uma palavra justamente nesta linha de pensamento. Tem coisas que eu preciso passar para que a igreja cresça. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Capítulo 4, já estou terminando, aleluia, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Prepare-se para a oposição. Sempre haverá alguém para criticar o que você está fazendo. Jesus não tinha defeitos. Jesus era perfeito. Jesus não tinha pecado. Tinha alguém lá com o dedão levantado apontando para ele.
Moisés sofreu isso na sua liderança em tirar o povo do Egito. Os profetas levantados por Deus sofreram oposição. Os apóstolos, a fundação da igreja sofreu oposição. E Neemias está dizendo que quando ele começou a querer reconstruir, apareceu sim aqueles que vão dizer assim: o que você está querendo fazer, rapaz? Esse muro aí que você está reconstruindo não vai durar nada. Eu lembro que eu era muito novo. Na época que eu entrei na faculdade, eu comentei com um vizinho do meu pai. Na época, vizinho nosso. Ele olhou para mim e falou: coitado de você. Aquele homem nem vive mais, já morreu. Irmão, mas eu não deveria. Mas eu senti tanta raiva daquele homem. Eu já pedi perdão, eu já me arrependi. Depois eu abençoei a vida dele. Mas eu fiquei com meu coração tão... E talvez você está lembrando de um dia que alguém desacreditou um sonho teu. Você, pai? Você vai casar com esse cara? Você na igreja agora? Depois de tudo que fez? Esses dias veio uma mulher vender rapadura lá em casa. Minha filha foi atender. E a mulher começou: tu é a esposa ou a filha? Tu é filha dele, do Márcio mesmo? Não foi assim, né? E começou a contar coisas da minha vida para minha filha, a Maju. A Maju falou: sim, eu sei de tudo isso. Quebrou a mulher no meio. Tem gente que bate na porta da tua casa para falar mal de você. Irmãos, se tu encontrar alguém que tu não conhece na rua e essa pessoa começar a te acusar de alguma coisa, ela não te conhece, ela não tem autoridade para isso. Então quem que tem autoridade para te acusar, para te ferir, para causar um mal em você? Quem tem intimidade contigo. Então essas pessoas aqui, que estavam falando mal de Neemias, aonde que elas moravam, Everaldo? Em Jerusalém. Então tem gente que vai querer comer da tua mesa, mas hoje está te falando mal. Tem gente que vai querer se abrigar nos muros que você está reconstruindo, mas hoje está falando mal. Eu quero dizer para você: descanse o teu coração. A oposição, ela sempre existiu e ela vai continuar existindo. Amém? E eu prometo que é o último ponto. Versículo 16, capítulo 4. A obra estava indo bem, as coisas estavam se encaixando. Versículo 16, diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio para todo o povo de Judá. Eu aprendo aqui duas coisas. Primeiro, mesmo que as coisas estão indo bem, continue vigiando. Eu recebi uma palavra hoje de um casal que diz: pastor, a gente nunca viveu um tempo de tanta paz. Como é bom ouvir isso, né? Amém? É bom você vir de um casal que passou por dificuldade, um casal que olha para você e fala: a gente vive um tempo de muita alegria, de muita paz. E glória a Deus por isso. Mas não é porque tudo está calmo que eu preciso baixar as minhas armas. Talvez seja o tempo de vigiar ainda mais. Quando o Titanic afundou, o mar estava calmo. E porque o mar estava calmo, o que o comandante falou? Vamos acelerar. Vamos acelerar.
E a história conta que foram aconselhar o comandante. Comandante, nessas águas é possível que tenha icebergs. Não, veja a calmaria. Vamos chegar ainda antes do prazo. Afundou. Afundou por falta de vigilância. E sabe mais uma coisa que eu aprendo aqui? Talvez você foi chamado para fazer uma obra física no reino. Quando eu falo obra física, é estar aqui cantando, tocando, traduzindo em libras, cuidando das crianças. Mas talvez você está aí pensando assim, mas o pastor não me convidou para pregar, não me convidou para se envolver no ministério. Talvez o teu chamado seja para isso aqui. Enquanto alguns trabalhavam construindo muro, os outros estavam com as armas na mão. Não é porque você não tem um cargo na igreja que tu não tem um chamado. Talvez o principal chamado seja teu, na intercessão. Enquanto o pastor está pregando aqui, intercede por mim. Durante a semana, ora por mim. É uma luta, irmãos, toda semana. Eu brinco sempre que a palavra, a mensagem de domingo, é um parto por semana. Porque aquela gestação, eu já tenho uma palavra no meu coração para o domingo que vem. Aquela gestação, irmãos, ela vai amadurecendo durante a semana. E ela tem que nascer. Fique de pé, quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 6. Você pode projetar, por favor? Capítulo 6, versículo 1. Diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, observe, não havia ficado nenhuma brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Escuta aqui, olha aqui para mim. Mesmo quando não há nenhuma brecha, as tentações continuam aparecendo. Observe que não tinha mais brecha no muro, mas a tentação continuava lá. E sabe o que mais? Quando eles terminaram a obra, eles estavam cansados ou descansados? Certamente cansados. Onde foi o convite para se encontrar? Versículo 2. Pode colocar, por favor? Onde foi o convite para se encontrar? Onde? Em uma? Sabe o que eu preciso aprender aqui? Quando eu estou mal, cansado, Satanás nunca vai me fazer um convite para que eu vá para um lugar para cansar ainda mais. Ele vai me convidar para um lugar calmo, de planície. Sabe o que Neemias respondeu? Versículo 3, e é o tema desta mensagem. E por isso eu enviei-lhes mensageiros com esta resposta. E que esta seja a minha e a sua resposta. Amém. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Não sei como vai ser o teu dia amanhã. Não sei como vai ser o teu trabalho. Não sei
como é que tu vai encontrar teu esposo, tua esposa. Não sei o que tu vai ouvir, mas tenha certeza de uma coisa. Esses Tobias e Sambalates, eles moram também em Missal, em Santa Helena, em Itaipulândia, em Medianeira. Eles moram por aqui também. Por aqui, Rafa, tem uns Tobias. E tem uns Tobias que vão dizer para você: vem me encontrar numa planície. Tem uma proposta para você. Olha, eu sei que tu fez aí uma obra, legal, mas vamos conversar. A minha resposta precisa ser: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer. Eu vou ficar no alto. Mesmo cansado, eu vou ficar no alto. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Eu quero terminar o culto de hoje de mão dada. Vamos dar as mãos aqui? Amém. Há um tempo que Deus quer gerar no nosso coração. E Ele já está gerando. É um tempo de unidade. E eu não vou convidar você para vir aqui na frente, mas eu quero profetizar na tua vida hoje a resposta certa, no momento certo. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor. O Senhor falou comigo tanto, Pai. O Senhor me ensinou tanto enquanto eu meditava nisso. Me lembrou de tanta coisa, Pai, que ainda está destruído, que eu preciso reconstruir. Me lembrou de entulhos que ainda permanecem no meu coração. Me lembrou de propostas de Tobias e Sambalates, que por vezes tentam me tirar do plano central da tua obra. Mas eu declaro, Senhor, nesta noite, e eu profetizo aqui, Pai, que cada um de nós, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo sendo tentados, nós estaremos juntos na mesma resposta. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Que essa resposta, Pai, ela venha ao encontro do nosso coração todos os dias. E eu profetizo sobre a tua vida. Profetizo sobre a tua casa. Um tempo de sabedoria. Um tempo em que as brechas serão fechadas. Um tempo em que sim, nós teremos condições de jogar o entulho fora. Um tempo em que nós seremos os donos das portas. E nós fecharemos as portas para tudo aquilo que não vem do Senhor. E nós abriremos as portas para tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. E assim, eu abençoo cada família aqui, Pai. Nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria. Que o amor do Senhor, Pai, que a graça do Teu Filho e a consolação do Teu Espírito Santo estejam sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.